Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé para nós lermos uma escritura. Vamos iniciar este culto ao Senhor. Por esta porta. Sei que veio com necessidade, veio com desejo de aprender do Senhor, que Ele possa nessa noite suprir as nossas necessidades. Vamos ler então o Salmo de número 121. Salmo de número 121. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 121. Diz assim: Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A pergunta que Davi faz. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Que tremenda intimidade de um cristão para ter fé e saber que é o Senhor que guarda, é o Senhor que dirige os nossos passos. E se o teu coração está nas coisas do alto, você está descansado, você está realmente tranquilo, porque o teu coração está nas coisas de cima. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso bondoso Pai Celestial, nós entramos na Tua presença, Pai, e abrimos, Senhor, este culto em Teu precioso nome, porque, Senhor, nós aqui estamos neste dia de domingo, o primeiro dia da semana. É um dia especial, Senhor, porque nós viemos à Tua casa para, Senhor, devocionar ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai, porque se não fosse o Senhor ter guardado os nossos passos, nós não estaríamos mais aqui, Senhor. Então somos gratos por Tua bondade, por Tua misericórdia, de ter enviado esta mensagem, Senhor, para abrir os nossos olhos, tirar as escamas, Pai, que cobriam os nossos olhos, e então podemos agora Te adorar com liberdade, sabendo em quem nós temos crido, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada vida que entrou por estas portas, aqueles que amam, Senhor, de assistir, Senhor, o culto através da internet, que o Senhor também abençoe e fale com cada um de nós, Pai. Abençoa os louvores, a pregação, a adoração, e, Senhor, nós prometemos que vamos render a Ti todo o louvor e toda a glória, Pai, porque assim está em nosso coração Te adorar. Abençoa, pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, Jairo vai fazer o louvor hoje, né? E vai ser uma bênção. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, né? Deus pode sentar, né? Eu vou fazer o louvor porque faz tempo que eu não faço, né? Só ontem. Aleluia. Fizemos um louvorzão lá na Barra dos Quirinos. Uma benção o culto lá, né? Nossa! Deus entrou em cena, assim, os hinos maravilhosos que todos são, né? Aleluia. Até mesmo no ensaio, né? A gente está ensaiando e está louvando ao Senhor, né? A mesma letra que nós estamos falando ali no ensaio vai ser aqui agora, né? Aleluia. Isso é para uma preparação, que é muito bom sempre fazer um ensaio, combinar, né? Fica a coisa certinha e Deus se agrada disso. Aleluia. Então nós vamos, o hino é
Uma voz me disse, né? A pedido deles, né? Acho que não tem. Vamos lá. Glória a Deus. Os irmãos me ajudam aí. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Breve estarás ali no céu, onde tenho a coroa preparada para ti. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Vamos de novo. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Fiel até a morte, eu serei contigo até o fim. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a preparação, né? Aleluia, Jesus. Agora nós vamos cantar um hino que diz assim: quem luta são os guerreiros, né? Então nós vamos cantar agora. Eu só acho que tem uma porção marcada aqui. 278. Os guerreiros se preparam. Eita, nós! Nós vamos preparar. Está aqui os soldados de Cristo, né? Aleluia. Inclusive, pela primeira vez, estou aqui atrás desse púlpito, né? Aleluia. Inaugurando. Glória a Deus. Maravilha, né? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcham impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Oh, aleluia! Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não
combate contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo. Você quer? Onde as lutas se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Número 3. Dá depressas, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava sem se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Número 4. A peleja é tremenda, torna-se rígida, mas são poucos os soldados para trabalhar. Ó, vem libertar os pobres, almas oprimidas, de quem furioso as quer. Aleluia. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava sem se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos cantar mais um hino, que é no mesmo ritmo. Glória, aleluia. Lá maior, né? 230. Bem conhecido, né? Glória e aleluia. Oh, glória. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo
O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações o rei da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim atronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em furor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Vencendo, vem Jesus. E nós somos mais que vencedores, né? Aleluia. Vamos se pôr de pé para orar pela oferta, né? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nosso Deus de Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por estar aqui mais uma vez, Senhor, nesta igreja, Pai, nesta casa, reunidos, Senhor Jesus, louvando o teu grandioso nome, Senhor. Ó Deus, nome sobre todos os nomes, Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Senhor, nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Muito obrigado por ter nos guardado, Senhor, por ter nos trazido até aqui, Pai, deixando nossos lares, Senhor. Ó Deus, abençoa aqueles que estão aqui, os que não puderam vir também, abençoa ricamente, Senhor. Abençoa na continuação do nosso culto, nossos hinos ainda especiais, ou a palavra que vai ser pregada nesta noite, também a oferta que vai ser tirada, Pai. Abençoa os ofertantes, Senhor, aqueles que vão ofertar, os que não vão também abençoa. O Senhor é o dono de tudo, dono do ouro, dono da prata. Eu te peço as tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Já vamos passar para os hinos especiais. Se alguém tem um hino para cantar, né? A oportunidade está aberta. Enquanto isso vocês pensam, né? Aleluia. Enquanto vocês pensam, eu vou cantando. Cantando e louvando. Eu vou cantar um hino que é Fá maior, né? Pode alguém não conhecer esse fazendeiro fiel, né? Mas é fiel. Como é especial, vamos ficar aqui embaixo. Aleluia. Olha o nome do hino, Fazendeiro Fiel. Mas o irmão já vai cantar um hino do fazendeiro. Mas não vou dizer quem é o fazendeiro. Depois vocês vão olhando a letra e meditando. Na terra da Palestina tinha um grande fazendeiro. Aleluia. Fá. Baixo.
Amanhã. Aí, tá na mente. Na terra da Palestina tinha um grande fazendeiro, fiel e temente a Deus, e tinha muito dinheiro. Tinha ovelhas e camelos e muitas juntas de bois, e tinha seus filhos belos, centenas de empregados, mas foi fiel ao Senhor. Satanás programou tudo, fazendo sua armadilha. Eu tiro a paz desse crente, de noite e também de dia. Vou desistir os seus bens e também sua família. Vou deixar ele sem nada, vou destruir sua casa, vou tirar sua alegria. Satanás tocou no gado, roubando todos que tinham. As ovelhas eram muitas, matou todas em um dia. Os camelos que Jó tinha, bateu os salteadores, roubaram rapidamente. Mas Jó continuou crente e fiel ao seu Senhor. Com camelo ou sem camelo, eu sei que o meu Deus é vivo e chega no tempo certo, que por mim fará juízo. Foi sem nada que nasci e assim posso morrer, ainda que eu perca tudo, pois nada disso era meu. Devo a Deus agradecer. Olha só a mulher dele agora. Restou a mulher de Jó, o qual ele confiava. A pobre se desviou, a Deus amaldiçoava. Deixa esse teu Deus e morre, ó homem, é o que te resta. Jó disse: és uma louca, cuidado com tua boca, só queria bens e festa. Com camelo, sem camelo, eu sei que o meu Deus é vivo e chega no tempo certo, que por mim fará juízo. Foi sem nada que eu nasci e assim posso morrer, ainda que eu perca tudo, pois nada disso era meu. Devo a Deus agradecer. Esse é o Jó, né? Glória a Deus, esse venceu mesmo. Exemplo para nós, exemplo. Glória a Deus, aleluia. Se tiver alguém para cantar, pode vir até a frente aqui. E nós vamos, aleluia. Logo após estaremos ouvindo a mensagem. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe todos os pais, um abraço, que Deus abençoe cada vez mais, né? Que Deus abençoe todos os dias, mas hoje um dia Aleluia. Foi especial, né? Que os filhos, quem tinha o pai, foi almoçar junto, dar aquele abraço. Eu não tenho, já faz 8 anos, mas Deus sabe de tudo, amém? Amém, Jesus, glória. Glória a Deus. Vamos lá. Os irmãos ajudam nós, eu estou me curando uma gripe, não estou muito bom. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu
presença de Deus. Você sente a presença de Deus? Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Mais uma vez. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Fale da morte. Quando no vale da sombra É verdade, Jesus. Aleluia. vem sobre mim o temporal, eu sinto a mão de Deus estendida. Então eu vou e não temo o mal. Eu sinto a presença de Deus. Você sente a presença de Deus? Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não te esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Irmão Jairo, só mais uma vez eles. Aleluia. Glória a Deus. Você sente a presença de Deus? Eu sinto a presença de Deus. Vamos nós, de novo. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não te esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Oh, maravilha de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Vamos se pôr de pé, né? E somente crer, só maior aí. Glória a Deus. E vamos ouvir a mensagem, né? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Creio, Senhor.
Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos, aproveitar que estamos de pé. Vamos orar ao Senhor. Nosso bondoso Pai Celestial, temos te adorado, temos louvado o teu santo nome, pois o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E o Senhor nos fez para te adorar. O Senhor colocou dentro de nós este desejo de adorar. E nós não queremos voltar este desejo para adorar as coisas do mundo, mas nós queremos prostrar esta adoração a Ti, porque o Senhor é merecedor, Pai. Obrigado, Senhor, por este primeiro dia da semana. Obrigado por cada um que está, Senhor, nesta noite aqui, resolveu estar aqui, tomou uma decisão. E por trás de toda decisão, Senhor, ali terá um resultado, Pai. E que nesta noite nossos resultados sejam resultados abençoados, que possamos dizer amém para cada palavra, que possamos ouvir o conselho de Deus e que possamos sair daqui abençoados pelo Senhor. Abençoa, Pai, a palavra que vamos ler, aquilo que vou falar, que Teu Espírito Santo conduza, Pai, e que isto venha atingir o coração do eleito e que nos traga um pouco mais próximo de Ti, Senhor. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe o irmão John, né, a sua esposa, está conosco, né? Deus abençoe, são bem-vindos. Irmão Dionísio também, né? Deus abençoe o irmão Dionísio, né, está conosco, que Deus abençoe ricamente. Vamos ler a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, e no versículo 7 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que fazendo alguma coisa a mais para Deus, né? Eu tenho me esforçado no teclado ali para ajudar os irmãos, e às vezes eles colocam eu como dizem aqui, eles falam num brete, né? Canta um hino que a gente não conhece às vezes, e daí tem que correr de atrás com o ouvido. Mas o irmão Jairo tem sido um ótimo professor para mim, tem me ajudado muito, e tudo isso é para o Senhor e para a igreja também, né? Isso ajuda, isso anima, não é verdade? Até que alguém se levante em nosso meio para tocar o teclado, né? A gente vai indo, mas quando alguém desejar, vai ser uma bênção para mim. Vamos ler então verso 7 de 1ª carta de Coríntios 14, né? Diz assim: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Se não tiver afinado aquele som, né? Se não fechar com o canto, aí fica uma bagunça e ninguém sabe de nada. E nós não podemos estar em um meio de uma bagunça. Nós temos que entender o que está se fazendo. Aí Paulo ele usa esse exemplo natural para falar agora algo sobrenatural. E ele diz: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? É uma pergunta. Se nós não entender o que foi tocado, como é que nós vamos se preparar? Amém? Que o Senhor acrescente as bênçãos, podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando nós ouvimos sobre trombeta, pode ser que fique um pouco estranho
para nós neste tempo, porque a trombeta ela é usada somente no exército. E ela é usada para dar a nota, e aquela nota, ela está dando uma ordem para os soldados. Tem o toque de recolher, tem o toque de se apresentar, tem o toque de recolher a arma, de apresentar a arma, tem o toque para atacar, tem o toque para defender. Então, cada soldado, quando ele vai para a academia do exército, ele tem que aprender aqueles toques. Ele tem que aprender o som do que está sendo tocado para que não haja uma confusão no meio da guerra. Porque toda a guerra em si já é uma confusão. Porque você vai ver que cada exército, ele vai estar montando uma estratégia. Ele vai estar montando uma estratégia, e essa estratégia é para pegar o inimigo de surpresa. E se você conseguir pegar o inimigo de surpresa, o que acontece? Vocês sabem o que acontece? Você ganha a guerra, não é assim? Se você pegar o inimigo de surpresa, nós vamos ver na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 8, diz assim: o rei da Síria guerreou contra Israel. E então consultou os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Ou seja, ele reuniu os seus exércitos e estava armando uma estratégia. Estava bolando um plano para pegar, então, o exército de Israel. E a Bíblia diz: mas o homem de Deus, que era o profeta, enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então um profeta, ele então veio e entregou uma mensagem para o povo de Deus, para avisá-los da armadilha que estava acontecendo. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Ou seja, aquela armadilha do inimigo, aquilo caiu por terra, porque houve um profeta de Deus para avisá-los. Mas agora, nós temos dois lados aqui. Nós temos o lado que há um homem de Deus com uma mensagem, e há um povo que precisa crer na mensagem. O rei de Israel, ele precisava crer em Eliseu. E ele não podia ter uma fé com dúvida, uma fé, vamos dizer assim, um coração dobre. Ele não podia crer em alguma parte e descrer em outra, porque em uma batalha, muitas vidas podem ser perdidas. Em uma batalha, muitos prejuízos podem acontecer. Então você tem que saber o que está fazendo. Você não pode dar um passo em falso, porque, como nós lemos aqui, o inimigo, ele planeja, ele cria ali, então, estratégias, e nós sabemos que no mundo espiritual, a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando, ou seja, ele está tramando, ele está procurando uma maneira para nos tragar, para nos engolir, para nos ceifar as nossas vidas. Então nós vemos que Eliseu, ele tinha que realmente trazer a palavra do Senhor segundo a visão, e aquilo tinha que ser correto. Ele não podia colocar o povo em uma emboscada. Então o rei de Israel, ele tinha que entregar o seu coração para a mensagem de Eliseu. E assim nós também vivemos num dia onde a Bíblia diz que é um dia enganoso, é um dia trabalhoso. Lá no livro de Daniel, no capítulo 12, a Bíblia fala: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, um tempo trabalhoso. E ele diz: qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então há uma mensagem, há um toque de uma trombeta, há uma mensagem para nos livrar
do propósito do inimigo. Nós vamos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 10 e no versículo 7, a Bíblia diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo. O que é um anjo? O que é este anjo? De Apocalipse 10, 7, nós sabemos que este não é um anjo celestial. Nós sabemos que este é um mensageiro terreno, é um profeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, e trombeta fala do quê? De mensagem, de preparação, como nós ouvimos. Os soldados têm que conhecer o som da trombeta, o toque da trombeta. Alguém aqui participou do exército? Um irmão aqui já foi ao exército? Já viram? Eles têm as suas trombetas, como eu expliquei aqui. Deus abençoe o irmão, né? A irmã também, as irmãs que estão nos visitando. Então nós vemos que lá eles têm que aprender aqueles toques. Por quê? Porque na hora da guerra não vai ter ninguém ali para dar uma força extra. Cada um tem que cuidar da sua posição. E nós não podemos faltar em nossas posições. Então nós vemos aqui que quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Esse segredo que Deus tem nos falado através desta mensagem é o que faz a diferença. Irmão, esse segredo tem nos mostrado o que é a marca da besta. Ela tem nos levado para longe do sistema denominacional. Esse segredo tem nos colocado realmente debaixo dos mandamentos e dos ensinamentos do que o Senhor Jesus Cristo disse, que aqueles ensinamentos são os que nos colocará no rapto. Esses ensinamentos têm nos colocado realmente uma fé genuína na palavra e tem nos livrado da boca do leão, como disse Davi. O Senhor me livrou da boca do leão. O Senhor me livrou do urso, aleluia. Ele também me livrará desse circunciso gigante. Então nós vemos que nós estamos em um tempo de guerras, de lutas, não só naturais, não só lutas, lutar no trabalho para manter o trabalho, lutar para trazer o pão de casa, lutar para manter ali, então, a tua casa em dia, manter o teu trabalho em dia, não, mas são lutas espirituais, a qual nós sabemos que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, no versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, escute isso, nenhuma carne se salvaria. Se o Senhor não tivesse abrido esse templo da graça para nós, ninguém aqui seria salvo. Se Ele não tivesse morrido naquela cruz do Calvário, ressuscitado ao terceiro dia, e enviado o seu Espírito Santo para o povo gentil, nós temos que colocar de volta aqui o banner das eras, né? Tem que providenciar isso, está lá atrás no escritório guardado, né? Mas você vai ver que Ele estabeleceu 7 eras para nós. Esse é o tempo abreviado. Esse é o tempo que Deus começou a trabalhar com sua igreja, lá desde a era de Éfeso, foi vindo Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e então Laodiceia. Esse é o período da graça que Deus começou a trabalhar conosco, e nós temos que entender a voz do Senhor, como Ele nos chama, como Ele nos prepara. Nada acontece por acaso. Por trás de toda trombeta tem um motivo. Tem uma intenção naquilo, é Deus te reunindo, é Deus te chamando, e muitas vezes o problema vem porque Deus está te chamando. Vem porque Deus quer ter uma conferência contigo. Então nós vemos, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Você tem que crer que você é um escolhido. Mas pastor, olha para mim, olha para a minha vida. Ei, a Bíblia diz que aquele que o Senhor escolheu, Ele justificou. É Ele que justifica, não é eu. Como poderia eu me justificar? Eu não teria nada de bom para me justificar, mas o Senhor viu algo em mim. O Senhor viu algo em você. Então você tem que confiar nele, você tem que confiar nessa trombeta dele, nesse chamado dele, aleluia. Sim, então por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Que tempo enganoso é esse? Que tempo difícil é esse? A ponto que nós temos que ter uma experiência experimentada com Deus. Porque a Bíblia diz aqui, vou continuar lendo, que você vai ver que não é a quantidade de ano de igreja,
que fará você se manter firme. Não é a sabedoria que você tem na Bíblia ou na mensagem. Não é isto. Mas a Bíblia diz: e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Aí o profeta vem e diz que você não é enganado porque você foi escolhido para vencer. Deus te escolheu para vencer. Deus te escolheu para crer na palavra. É por isso que o vizinho não crê, mas você crê. É por isso que o prefeito não crê, mas você crê. É por isso que o fulano de tal não consegue crer. Ele não consegue ver o que você veja. Mas por que você vê? Porque Deus te deu essa semente eleita. Deus abriu o teu entendimento. Aleluia. Então nós estamos vivendo em uma batalha. E na mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Na mensagem, a maior batalha jamais pelejada. E nós estamos nessa batalha agora mesmo. O profeta diz no parágrafo 93, agora nós temos sido treinados. Nós temos vindo aos cultos, ouvido culto após culto, pregações. Tem pessoas aqui com mais de 30 anos de fé na mensagem. Tem pessoas que começaram agora, faz 2 anos, 5 anos. Mas nós temos sido treinados. Nós temos ouvido a palavra. Nós temos conhecido, então, o que o Senhor tem revelado para nós. E lembre-se, este segredo de Deus revelado a esta igreja, a noiva é o que faz a diferença. Era o segredo que Eliseu entregava para o rei de Israel, que fez a diferença na guerra. Não era a quantidade de soldados que Israel tinha, não era o número de armas que Israel tinha, mas era quando o profeta vinha e dizia, olha, guarda de passar naquele lugar, porque lá tem uma emboscada. Guarda de você andar com isto, guarda de você ouvir isto. E Deus vai avisando, Deus vai alertando. Por quê? Por que Deus vai te alertando? Porque você é um eleito. Aleluia. E eu sei que o eleito, existe um ditado na mensagem, o profeta diz que o eleito não se perde. Mas não é aquele eleito que está lá deitado numa rede com os pés para cima dizendo, se eu sou salvo, Deus vai me salvar. Não é assim. O profeta diz que um eleito verdadeiro, ele está batalhando. E ele usa Judas capítulo 1, versículo 3, a qual Judas nos aconselha a batalhar pela fé que foi dada aos santos. Um eleito está batalhando. O eleito está desejando ser salvo. Ele não tem condições, mas ele está lutando. Ele é como um Jacó. Ele não tinha primogenitura, mas ele amava a primogenitura. Ele não recebeu o direito da primogenitura, ele foi o segundo filho. Esaú foi o primeiro, e quem era o primeiro recebia, mas Esaú não adorava, não desejava a primogenitura. Mas Jacó desejava, e foi um tipo nosso. Um tipo de Israel e o povo gentil. Israel tinha todo o direito, mas rejeitaram. Jesus veio para os que eram seus, São João capítulo 1, mas os seus não o receberam. Mas Jesus disse, mas a todos os que receberam, você o recebe? Você o recebe? Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus. Aleluia! Veja a nossa situação, nós não éramos. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Nós nascemos em pecado, viemos ao mundo falando mentiras. A nossa natureza humana, nós viemos da descendência de Cão, dos filhos de Noé. Nós não éramos nem judeus, também não éramos nem ali então árabes, samaritanos, mas éramos gentios, e a Bíblia diz que o gentio era como cães. Mas Deus tirou isso lá na cruz. Ele abriu uma etapa da graça para nós. E então ele muda a nossa natureza de pecadores para filhos de Deus. Então veja, olha que posição nós estamos. Então nós temos sido treinados. E diz o profeta, eu penso que o problema com nós, os pregadores, é que classe de pregação tem recebido. Então veja que a palavra, a pregação, ela é importante. Você pode dizer, eu tenho Deus comigo na minha casa. Mas o quanto de Deus você tem? Você vai ver que Jesus ele conta em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Quantos aqui conhecem a parábola das 10 virgens? Aí nós temos 5 loucas e 5 prudentes. Todas elas eram virgens.
Todas elas amavam o noivo. Todas elas tinham se preparado para receber o noivo. E todas elas eram candidatas, não é verdade? Só que a Bíblia diz que as 5 prudentes, elas tinham algo diferente. O que elas tinham? Azeite sobrando. As nécias também tinham azeite, mas pouco azeite. O azeite foi gastando. E nós muitas vezes, nós dizemos assim, eu creio em Deus, eu tenho a minha fé. E eu digo, você tem azeite, mas o teu azeite está gastando dia após dia. O mundo te pressiona, esta era maligna te pressiona, o mundo vai entrando, o esfriamento vai chegando. E o teu azeite vai baixando, e se você não vir, não se alimentar da palavra, não orar, você não repõe o azeite. A diferença é que a prudente, ela tinha azeite de sobra. Ela levou consigo na sua botija mais azeite, ou seja, ela orou, ela ouviu a palavra, ela buscou escutar as pregações, ela buscou ouvir a voz do mensageiro. E aquilo foi dando prudência para ela. E você sabe que nesta era, ser prudente é classificado ser uma pessoa louca. Não é assim? Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, para que guardar dinheiro? Para que isso, para que aquilo outro? Você tem que ter uma prudência. Você tem que ter realmente ali um plano, uma maneira de viver. Não que você está apegado ao dinheiro, mas a Bíblia te ensina que você tem que ser uma pessoa prudente. E se der algum problema, e se acontecer alguma coisa, Deus proverá. Será que Deus já não tem provido? E você não tem jogado fora? Deus me dá todos os dias o pão. Ainda cita a Bíblia, olha, o comer e o beber basta. Eu tenho que viver um dia após o outro. Sim, mas será que Deus não tem te dado para você fazer ali um pezinho de meio, que se acaso você precisar? E muitas vezes você toma a palavra de uma maneira equivocada. Pega só um versículo isolado. E no mundo espiritual a mesma coisa. Vai uma vez por mês no culto, tá bom demais. Não, gente, nós temos que, vamos dizer assim, nós temos que criar gordura. E como é que cria gordura? Comendo. E a ovelha come o quê? A palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que nos alimentar porque estamos em uma batalha. Então veja, nós temos que ter esse azeite de sobra, temos que ler a palavra, temos que ouvir a palavra, temos que estar em comunhão. E uma igreja cheia, hoje em dia, quantos estão fora da comunhão? Mês que vem eu me acerto. Mês que vem eu acerto a minha vida com Deus. E chega aquele mês, não deu. No outro mês eu acerto. E assim passa 1 ano, passa 2 anos. E se falha uma ceia, é fácil falhar a segunda. Vai ficando cômodo. Se falha um culto, o problema é falhar um culto. Mas se conseguir falhar um culto, já falha o segundo. Então nós temos que ter uma batalha, uma luta. É uma luta estar posicionado. É uma luta estar na fila da ceia. Ou você acha que é fácil? Não é só botar roupa de crente e dizer agora eu posso ir para a ceia. Não, é uma luta. Nós estamos em uma batalha. Mas Jesus disse que nós temos que estar ali, no nosso posto de dever. Então é uma batalha. Nós temos que estar no culto, todo o culto. Sim, pastor, tem que estar sim. O profeta disse, se você tem o Espírito Santo, você não veja a hora das portas do tabernáculo se abrir, para você estar ali em comunhão com Deus. Então nós não podemos cair no conto do vigário, como nós dizemos por aqui. Não, um culto está bom por mês. Não, nós precisamos alimentar a nossa alma. Porque nós sempre dizemos, uma pessoa que desvia, ela não desvia de um culto para o outro. Ela desvia e ela continua vindo num culto. Ela já está com a intenção de não querer mais. Mas ela vem num culto. E daí parece que o culto não estava bom. Aí vem no outro assim meio amarrado, dizendo, eu devia ter ficado em casa. E daí vem no outro assim, já começa a encontrar falha no irmão, na irmã. Ela já está desviada do seu propósito. Ou seja, ela já saiu do seu devido lugar. Porque ela foi chamada para vir adorar a Deus. Ela veio ser chamada para se apresentar ao Senhor. Nós não estamos aqui para se apresentar a um homem. Ou então seria uma perda de tempo manter aquela porta aberta ali. Se nós viemos aqui para se apresentar a um homem. Nós viemos aqui para ver Deus e o homem é apenas um representante legal do Senhor.
Ele é apenas um homem escolhido para ter um ministério. O ministério é Cristo. É Deus falando, é Deus exortando, é Deus chamando nós para nos posicionar. Então veja. Então o profeta diz, agora nós temos sido treinados, e eu penso que o problema com nós, os pregadores, é que classe de pregação tem recebido? Deus está nos preparando para esta grande batalha. Aí nós vemos o diabo vindo, vemos as pessoas sendo pressionadas, a igreja esfriando, o diabo tentando ceifar vidas, para que aquela pessoa não receba o Espírito Santo, para que aquela pessoa não se acerte. O diabo quer matar aquela pessoa naquela condição de pecado. Então olha como é perigoso estar fora da posição, fora da ceia. Gente, nós não podemos brincar com o tempo que estamos vivendo. O diabo foi preparando tudo, desde a alimentação. Tem pessoas saudáveis que uma hora para outra morrem. A gente sabe que Deus guarda os seus, mas nós não podemos tentar ao Senhor. Um carro, uma moto atropela, leva um choque elétrico, cai um galho na cabeça. A única certeza que nós temos é que cada um de nós vai morrer, se Jesus tardar. É a única certeza. Mas em que condições nós vamos passar para o outro lado? Que condição que você vai passar para o outro lado? Quanto susto nós levamos? Como esses dias, fui saber, minha sogra estava internada no hospital mal, eu nem sabia de nada. Estava lá, quase morrendo. Quando me avisaram, eu disse, meu Deus do céu, mas ela estava bem esses dias, conversei com ela, e estava lá no hospital com a mãe. Graças a Deus, ela está bem, já está em casa, está tranquila. Mas são notícias que nos chocam, uma hora para outra. E que tipo de vida estamos levando? Então veja, Deus está nos preparando para esta batalha. Nós temos, tanto em Mateus capítulo 24, como em Daniel capítulo 12, a Bíblia diz que haveria um tempo de angústia sobre a terra, como nunca tem havido antes, e nós estamos vivendo agora mesmo neste tempo. A cultura, a educação e as demais coisas têm sufocado a palavra de Deus. E se eu perguntasse aqui, quantos aqui pegaram a Bíblia essa semana para ler a Bíblia? Tem uma mão que levantou. 2, 3, 4, 5. Olha só que bênção, né? Mas era para ter mais. Nós estamos aqui em 20, quase 25 pessoas, um pouquinho mais. Veja. E nós estamos em uma igreja, gente. Vocês estão vendo como, não estou culpando vocês, mas vocês estão vendo como a pressão contra nós é maior? Se nós fôssemos um clube de futebol, e eu perguntasse, quantos aqui viram algum jogo? A maioria levantar a mão. Na semana. Viu o jogo do Vasco, do Grêmio, do sei lá que time que tem? Se nós fôssemos aqui um grupo de músicos, eu perguntaria quantos aqui ouviram uma música tal, todo mundo ia levantar. Por quê? Porque é uma coisa que não interfere na vida da salvação, então o diabo não se importa. Mas partiu para ler a Bíblia, partiu para ouvir uma pregação, partiu para dobrar o joelho e orar, a pressão é total. O inimigo é selecionado contra você. Partiu para você dizer, não, eu vou no culto. Nossa, o inferno todo se levanta. É porque tem alguma coisa importante, então. Então é porque é importante ler a Bíblia. Porque é importante estar na presença de Deus. Então veja, nós estamos vivendo agora mesmo nesse tempo, a cultura, a educação e as demais coisas têm sufocado a palavra de Deus. E tem aberto a porta ao arrazoamento. A batalha está agora mesmo aqui. E quem se preparará firme, ou quem se parará firme, nós temos que estar numa firmeza. A batalha está pronta para começar. Tudo está rugindo. Observem a tremenda oposição que temos hoje. E não era para ser. Cada esquina tem uma igreja. Se você veja uma pregação no YouTube, depois ele manda uma lista de tudo quanto é pregação, de tudo quanto é igreja. Não é assim? Aí é para ter mais pessoas apegadas a Deus. Aí é para ter pessoas mais espirituais, mas pelo contrário, o diabo, ele se infiltrou na religião. Ele se infiltrou nas igrejas, não interessa a placa, A, B, C, D, ele se infiltrou. Onde houver uma igreja onde não se prega mais a palavra, o diabo está ali. Porque o que defende a igreja é a palavra, é a mensagem. Assim como uma árvore, o que protege ela é a casca. Tira a casca da árvore, ela morre. Ainda que a vida está na seiva, mas o que acontece? Então ela fica ali agora imune, ou seja, ela fica, vamos dizer assim, ela fica frágil.
Qualquer tipo de inseto pode entrar nela. Qualquer batidinha fere a árvore sem a casca. E a igreja sem a palavra do Senhor, ela começa a morrer. A palavra que nos defende, é por isso que Jesus disse, os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não vai passar. Então veja, a batalha está pronta para começar, tudo está rugindo. Observe a tremenda oposição que temos hoje. Porém, quem será como Davi para dizer, vocês permitem que este filisteu incircunciso desafie o exército do Deus vivo? Que coragem! Que posição Davi tinha! E esse é o tipo de posição que nós temos que ter. Não, eu defendo a mensagem, eu defendo a palavra, eu creio nela. Mas alguém vem e diz, olha, mas lá no YouTube, a IA disse que isso, aquilo, não me interessa o que a IA disse. Me interessa o que o Espírito Santo diz. Eu acho interessante que eles pegam a IA e mandam ela estudar a Bíblia, e ela dá uma revisão dela, como um computador. Mas, gente, uma IA não tem alma. Não me interessa o que uma IA diz a respeito da Bíblia ou da mensagem, não, porque a palavra do Senhor não se conhece por sabedoria, a Bíblia diz. Não é por sabedoria, mas é por inspiração. Uma IA não pode ser inspirada, ela não tem uma alma. Por conhecimento, os gregos e os romanos tornaram tantas religiões por aí. Mas a Bíblia diz que se discerne a palavra por revelação. E tem muita gente indo atrás de IA. Mais essa agora. Além das religiões e falsos pastores, agora tem a pastora IA. Mas não, pastora, está falando do irmão Brana, citando o parágrafo. E eu parei para ouvir uma hoje, esses dias atrás, uma IA, falando sobre alguma coisa que postaram num outro grupo que eu estou. E eu comecei a ver e fui para a mensagem e não tinha nada daquilo que ela postou. Na mensagem. A mensagem, o irmão Brana diz em tal, o William Brana falou, eu fui na mensagem ali, não tem nada daquilo que ela falou. Ela interpretou o assunto e colocou, mas não era aquilo que o irmão Brana está falando. Veja como a pressão é grande. E nós temos que nos posicionar, gente. Estar posicionados. Porque nós temos que estar com o nosso coração nas coisas de cima. Nós vamos chegando numa idade cristã de fé, que as coisas do mundo não se importam mais. As coisas passam tão rápido. As coisas vão mudando tão rápido e parece que o mundo quer fazer nós seguir o ritmo. Você compra um celular hoje, daqui 3 meses ele saiu fora de linha. Você compra um carro ali e o carro é bom demais. Nossa, agora acertaram. Daqui 6 meses vem um outro modelo novo, aquele ali já era. As pessoas já não querem mais comprar carro novo, sabe por quê? Saiu da loja, já perdeu 10, 15 mil de valor. Só porque deixou de ser zero. E assim vai indo. E o mundo vai te empurrando e você vai lá. E eu achei engraçado que esses dias a minha esposa foi lá comprar um condicionador e aquele era o melhor. Não, esse aqui é o melhor para o cabelo. E ela pegou. Passou uns meses, não lembro quantos, 2, 3, 4 meses. Lá tinha da mesma marca, nova fórmula. Melhor. Mas aquilo lá não era melhor? Agora fizeram um melhor. E não duvido que se eu chegar no mercado hoje vai ter outro melhor. E assim vai indo. E você vai indo, vai caindo na conversa do vigário, vai indo, e nunca chega no melhor. Mas não é assim com Deus, Deus é o melhor. Então veja, então Davi disse, vocês permitem que este filisteu incircunciso desafie o exército de Deus vivo? Eu mesmo vou enfrentá-lo. Diz o profeta, e nesta manhã, eu digo nesta noite, Deus quer homens e mulheres que se ponham de pé. E digam, eu tomarei o Senhor em sua palavra. Eu vou ficar com o que está escrito. Amém? Não importa quantos tenham falhado, e este é o problema, a gente olha para o fulano que caiu, o ciclano que caiu, o fulano que está desanimado, e nós vamos desanimando também. Não importa quantos têm falhado, ou o que se passou com este ou com aquele outro, isto não tem nada a ver. Aí vem a Bíblia e diz, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Dá quantos aí, no total? Deu 11 mil. 1.000 mais 10.000, 11.000, não é? Mas tu não será atingido. Então uma congregação de 11.001 pessoa. Se 11.000 cair, você tem que ficar de pé.
Mas às vezes não cai nem 30 de 11 mil. Já pensou, não, a igreja está fria, né? Oi, eu acho que o pastor não tem mais o Espírito Santo. Gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos que ter a nossa experiência pessoal com Deus. Aí você veja Jesus com 70 discípulos e 12 apóstolos. Os 70 vão embora, fica 12. E ainda um dos 12 é um diabo, que é Judas. Jesus disse, e este é o diabo. Então de 82, só tinha 11 que prestava. Daí vai abandonar Jesus também? Aí Jesus vai para a cruz, apanha, os discípulos somem tudo, agora só está Jesus. Jesus e a cruz, e daí, vai ficar com Jesus? É esse tipo de cristão que o Senhor está formando para esse tempo, porque escândalos vai acontecer demais, gente. A Bíblia diz que no final do tempo haveria muito escândalo, muito demais. E a Bíblia diz, e aí daquele a quem vier o escândalo. Mas nós não estamos aqui para nos escandalizar, estamos aqui para ficar firmes, tomar Deus em sua palavra. Não importa o que tenha acontecido com este ou com aquele outro, isso não tem nada a ver. Todos vocês, Saul e os demais que têm medo disso, regressem ao seu devido lugar. Então isso não é para Saul e para aquele povo tremendo, né? Isso é para quem é realmente cristão. Porque o exército do Deus vivo marcha para a frente. Amém? Esses são homens de valor e de fé, homens de poder e entendimento. Não tem que ser muito sábios nem muito educados, porém tem que ter canais. Logo Deus tomará estes canais. Você tem que ter esta fé, aleluia, amém? Então nós precisamos ter esta linha, como nós lemos ali. Se o Senhor não nos falar, se a trombeta der sonido incerto, se a mensagem não nos preparar. O profeta diz nessa mensagem um som incerto no 92. Isso diz aqui, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo, falando aqui naturalmente, ele estava falando para os coríntios, e muitos deles eram soldados naqueles dias, no próprio exército deles. Agora, se a trombeta der um som incerto, quem vai se preparar? Você tem que ter certeza de qualquer coisa. Nós temos que saber se isto é certo ou não. E agora estamos vivendo em um dia de grande incerteza. Estamos vivendo ou não? Você pergunta para a pessoa, você vai no culto? Pastor, não sei. As pessoas não conseguem mais ter uma certeza. Está tudo bem, irmão? Não sei. Você vai estar na ceia? Não sei. Ninguém mais é branco, branco ou preto, preto. É uma era morna, né? Não é nem frio nem quente. E Deus disse, melhor que tu fosse frio ou quente, mas morno vomitar-te-ei da minha boca. Estamos vivendo em um dia de grande incerteza. Todos nós sabemos disso, o dia da incerteza. E o tempo da incerteza, eu não creio que alguma vez já houve um tempo, desde que o tempo primeiro começou lá atrás do Jardim do Éden, quando veio o pecado e rompeu a eternidade e o tempo. Eu não creio que já alguma vez houve espaço de tempo como tanta incerteza como hoje. Porque não há homem, porque não há nem mesmo nenhuma esperança sobrando do mundo natural do dia de hoje. E aqui o profeta fala, eu não vou entrar nisso, né, sobre as guerras. E você diz, mas pastor, sempre houve guerra. É verdade ou não é? Sempre houve. Desde antes de Jesus houve. Mas nunca se houve um tempo em que, se um homem apertar um botão, o mundo pode destruir-se em 1 minuto. Vocês sabiam disso? Eu estava vendo um documentário sobre guerra nuclear, e eles estavam falando assim, que se uma nação atacar outra nação com uma bomba nuclear, é obrigação daquela nação obliterar. A palavra obliterar é deixar em nada aquela primeira nação que começou a guerra nuclear. Ou seja, vamos dar o exemplo aqui, né? Se a nação X, não vou dar nome aqui, atacar a nação Y, é obrigação da nação Y destruir a nação X, deixar em nada, porque eles quebraram a regra nuclear. Só que no meio disso tudo, gente, as outras nações começam a se matar tudo, porque é tudo alinhado.
E eles dão um exemplo ali potencial, que se a Coreia do Norte atirasse um míssil em direção aos Estados Unidos, que levaria 30 minutos para sair da Coreia do Norte até chegar em Washington, os radares americanos iam ver, iam medir a caloria e peso e tudo, e iam saber que era uma ogiva nuclear. Olha a ciência, o nível que está. E então os Estados Unidos lançariam outras ogivas nucleares para destruir aquela e já atacar a Coreia do Norte, que potencialmente é aliada da China e da Rússia, que também lançariam mísseis contra os Estados Unidos, e então os outros europeus que são da OTAN lançariam mísseis contra, e dizem que em torno de 1 hora o mundo ficaria em nada. E começou com uma bomba, que cairia em 30 minutos nos Estados Unidos. Então vocês vendo aonde nós estamos parados? Vocês estão vendo o nível de guerra que nós vivemos hoje? E uma ameaçando outra? E uma guerra aqui, uma guerra lá? Vocês estão vendo o que está acontecendo hoje no mundo? Vocês acham que esses terremotos, esse calor que está no mar e tudo, isso não são resultados de bombas e coisas que o homem tem inventado e testado e tudo mais? Você acha que essas dores de parto que a terra está tendo, não é porque a humanidade fez isso? Está na Bíblia isso, gente. Que o homem se destruiria a ele próprio. E vai chegar um dia que Deus vai derramar o fogo santo sobre essa cidade, esse mundo, junto com as bombas atômicas e tudo mais. Isso vai ter que queimar a terra para se cumprir o que o profeta Malaquias disse no capítulo 4. Eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Já colocou palha numa fornalha? Eu sou do tempo que meu avô tinha fumo e secava fumo na estufa. E eles abriam aquela fornalha e tocava lenha. E eu pegava aquelas cascas de eucalipto seco e jogava assim, ó, mas não chegava nem a cair lá dentro. Do calor que aquilo ficava. E a Bíblia está dizendo que vai ser assim, gente. Chega a dizer que não será nem raiz e nem ramo. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Malaquias capítulo 4 fala do nosso dia. Não fala da Primeira Guerra Mundial, eles não tinham bomba atômica. Não fala das outras guerras, eles não tinham, mas fala do nosso tempo. E Deus está chamando uma igreja, Deus está chamando você, Deus está chamando a tua atenção. Nem sempre os problemas são maus, é Deus chamando a tua atenção. E eu pergunto, o que você vai fazer com isso? Você vai se preparar? Como disse Paulo, se a trombeta der sonido incerto, quem vai se preparar? A importância é se preparar. A importância é colocar a vida em ordem. A importância é deixar as coisas de lado. Como diz o profeta na mensagem, a intermitente sinal da luz vermelha da sua vinda. Quando a pessoa está lá onde vem o trem para viajar, e quando a luz vermelha começa a piscar, avisando que o trem está chegando, a pessoa não pode mais perder o tempo para ficar ali conversando, ficar ali comendo uma pipoca e tal. O trem pode chegar e ir e você ficar... Como nas grandes cidades tem metrô, né? Eles param ali dentro de 1 minutinho, 2. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, fica fora. E assim vai ser a vinda de Cristo. E você vai ficar aí, ligando para um, ligando para outro. E agora? E agora? Tarde demais. Então nós temos que nos preparar para isso. Temos que estar pronto para o nosso chamado. Então, se o som der o som incerto, quem é que vai se preparar? Se nós estamos ouvindo mensagens que não nos preparam, que só enche a nossa cabeça de ensinamento, de conhecimento, e não se prepara, não toma uma vida vivida, não toma uma vida espiritual, o que será de nós? Mas que Deus tenha misericórdia, que você entenda o que Deus está falando. Que você saiba que você não está aqui por acaso, mas foi Deus que te chamou. De alguma certa maneira, a trombeta soou para você nessa noite. E o que você vai fazer? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Como é um culto de ceia, a gente prega um pouco menos, e eu não consigo chegar aqui ao clímax da mensagem, mas eu creio que você entendeu o que Deus está falando. Feche teus olhos, nós vamos orar. É um momento de você meditar no que você ouviu. Será que Deus está te chamando? Você é importante para Ele.
Por que você está aqui nessa noite? Você já parou para pensar? Você veio aqui por algo, mas será que este algo não foi Deus permitindo para que você estivesse aqui? Senhor, Pai Celestial, nós, Senhor, no profundo do nosso coração, Senhor, estamos entregues em Tuas mãos, porque o Senhor é aquele que cura, é aquele que salva, o Senhor é aquele que penetra, Senhor, aonde a mente humana não pode chegar. Tu és aquele que pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Tu és aquele, Senhor, que realmente pode colocar em nosso coração, Senhor, aquele desejo de mudança, aquele desejo que muitas vezes nós não temos força, mas Tu é aquele que dá a força. Como nós lemos, Pai, no Salmo 121, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que é a nossa força, a nossa fortaleza. Então, Pai, aqui está Teus filhos reunidos nesta noite. Temos ouvido a Tua palavra, Pai. Se a trombeta der um sonido incerto, quem é que vai se preparar? Mas se ela tocar, Senhor, o som da Tua palavra, se ela realmente revelar, Senhor, que nós estamos errados, se ela realmente falar que nós precisamos de um acerto de vida, Pai, então eu creio que o melhor que nós podemos fazer é acertar nossas vidas, é voltarmos ao primeiro amor, a voltarmos àquela fé que uma vez foi dada aos santos, Pai. Quando cremos no batismo, cremos na ceia, no lava-pés, na mensagem de um profeta, aquilo foi passando o ano e o diabo foi corroendo, o azeite foi vazando, e hoje olhando para a nossa vida espiritual, Senhor, quase que não há mais óleo ali, Senhor. Quase que não há mais o que crer, quase que não há mais, Senhor, o que sentir espiritualmente. Vasos secos, mas nesta noite há um oleiro aqui, que pode pegar este vaso e quebrá-lo, moê-lo, e fazer de novo. Não é trabalho do vaso ser moldado, mas é trabalho do oleiro moldar o vaso. Você pode dizer, pastor, eu não dou conta. Mas não é você, querida, não é você, querido, é Ele, é o Senhor Jesus Cristo. Ele só quer que você se entregue para Ele. Ele só quer que você reconheça que você precisa ser moldado de novo, moldada de novo. Deus está falando contigo. A trombeta está falando. E o que você vai fazer? Uma guerra é feita de batalhas, escute isso. Pode ser que você venceu uma batalha hoje, mas não te esqueça que vai vir outra, e vir outra, e vir outra, e vai vir outra. E se você não estiver posicionado numa delas, o inimigo vai te pegar. A Bíblia diz que o rei de Israel não se livrou nenhuma e nem duas, várias vezes, porque ele estava posicionado, porque ele ouviu. E eu te convido a esta noite a tomar a tua decisão, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo e que você tome a decisão correta para ti e para a tua casa, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Quando nós vamos ler a Bíblia para a ceia, o culto não terminou ainda, né? Nós temos essa parte da ceia, mas no final nós estaremos fazendo uma oração. Quem desejar, nós vamos estar orando pelas pessoas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, vamos para a ceia, né? E os irmãos estão de parabéns, né? Vieram bastante irmãos, fico feliz. Ainda que alguns faltaram, né? Alguns estão doentes. Outros não puderam vir porque não estão na cidade. Mas é tão bom quando alguém vem para ouvir a palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele começa a dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Abra comigo João também, capítulo 13. Vamos aproveitar, que estamos de pé, a parte do lava-pés. E nós sabemos que uma ceia sem o lava-pés, ela é uma ceia incompleta. João capítulo 12, 13, melhor dizendo, versículo 12. Então Jesus, ele dá o pão, dá o vinho, eles comem, bebem, depois ele tira o seu casaco, sua túnica, se enrola em uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos e assim por diante. E quando ele termina, diz a Bíblia, depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Vamos orar? Feche teus olhos. Bondoso Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Ela não tem passado em todas estas gerações. Este mandamento continua ainda vivo e verdadeiro, Pai. E aqui está esta pequena igreja que crê, Senhor, na Tua palavra, e vamos fazer conforme o Senhor nos ensinou. Abençoe, Pai, aqueles que irão vir à ceia e aqueles que se julgam indignos, Pai, por algum motivo. Que eles possam, Senhor, acertar suas vidas, para que, Senhor, se houver uma próxima ceia, eles possam estar, Senhor, ali também, Pai, comungando, Senhor, junto com a igreja, Pai, na ceia, porque este foi o mandamento do Senhor, que aquele que não comer da ceia aqui, não vai comer, Senhor, lá em cima, ou seja, não estará lá. Mas que o Senhor nos ajude a nos manter posicionados. Pedimos isto no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo pão. Alguém aqui sabe por que eu lavo a mão antes de fazer a ceia? Higiene, isso mesmo. Uma vez perguntaram para mim se eu lavava a mão porque Pilatos lavou as mãos por causa de Jesus. Misericórdia, Mas a gente lava a mão por causa da higiene. A questão que eu estava com o microfone, teclado, então esta mão aqui eu vou quebrar o pão e eu não peguei nada. Então é para cuidar da higiene, para nós não contaminar o pão que você vai comer. Tá bom? Vamos orar. Aqui está o pão ázimo, feito pelo pastor. E ele, como diz a Bíblia, é um pão sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, ele foi feito sem fermento, sem pecado. Vamos orar? Pai, aqui está este pequeno pedaço de pão, a qual foi feito, Pai, para representar o teu corpo. Pedimos a tua graça, que o Senhor venha consagrar-o para este propósito e também, Senhor, consagra a tua igreja, teus filhos que vão comer dele, pois nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar? Os irmãos, que vão cear, pode vir?
Graças a Deus. Vamos orar pelo vinho? Os irmãos se colocam de pé. Esse aqui é um vinho puro, né? Como vocês têm sido ensinados. Não é um vinho de bar, nem de mercado. Não, tá tranquilo aqui. Quando eu estava com a tala na mão, o irmão me ajudava a colocar o vinho. Agora eu tô sem a tala, só tô com isso aqui porque eu coloco um óleo para cicatrizar bem, né? Mas já tô bom. Obrigado, irmão, por lembrar. Então, esse é um vinho puro, né? Ele é adquirido direto de uma adega, onde eles fazem o vinho e tem o álcool da própria uva. Não é adicionado nada. E é um vinho seco. Não é colocado açúcar, porque ele tem que ser puro. A Bíblia diz que eles faziam a ceia com vinho puro, a ponto que eles tomavam tanta ceia no mesmo dia que eles ficavam bêbados. Então não é suco, mas é vinho. E é uma coisa simples que está na Bíblia, mas tem que ser o Espírito Santo abrir o entendimento para as pessoas poderem ver. Vamos orar? Pai, aqui está este vinho, Senhor, e nós agradecemos por este bocado de vinho, que não vai, Senhor, servir para nos embriagar e escandalizar, mas sim para lembrar daquele sangue puro e santo, que verteu pelos nossos pecados naquela cruz, Pai. Que o Senhor venha abençoar e consagrar este vinho, Pai, esta porção. E também, Senhor, consagre nossas vidas, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, os irmãos podem fazer a fila. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali que dão
que Jesus por nosso cortou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais altos que a neve, teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, cinete sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais salvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, cinete sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bom, o Virceu não está aí para cantar um hino? Não está? Tem nenhuma irmã que queira cantar um hino? Enquanto os irmãos vão fazendo lava-pés? Nenhum irmão também? Louvado seja Deus. Seria bom que alguém cantasse um louvor, né, enquanto os irmãos vão fazendo lava-pés. Vamos cantar um hino então? Deixa eu pegar um pedestal aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou cantar o que eu conheço, né? Divino Companheiro, os irmãos conhecem? Então quero convidar os irmãos a cantar o Divino Companheiro comigo.
a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Aleluia. A sombra da noite. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Cantem. Já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos de novo. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Glória Aleluia. a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Todos terminaram lava-pés? Terminaram, né? Louvado seja Deus. A gente tem que fazer um pouco de cada coisa, né? Mas é bom porque é para o Senhor. Amém? Nós vamos orar. Quero convidar você a ficar de pé. Nós fazermos uma oração. E se alguém, depois que ouviu a mensagem, de tudo que foi falado, e sente no coração de fazer um concerto com Deus, se entregar para Deus, eu penso que ainda é tempo. Entender o que Deus está falando é a coisa mais importante que você pode fazer hoje. Por que que você está aqui? Qual o motivo? Deus está falando contigo. Às vezes os problemas vêm porque é Deus falando contigo. Então não deixe passar a tua oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais. Se houver alguém que desejar entregar a vida, acertar e quiser vir à frente, eu estarei orando por você. Ou se você desejar levantar a tua mão aí mesmo no banco, aí, e dizer: Senhor, eu quero me entregar para Ti, eu quero render a minha vida ao Senhor.
Eu penso que este momento é o momento oportuno da tua vida. Enquanto nós vamos orar por cura e libertação, por Benício e Emanuela e Israel. Também é um agradecimento aqui pelas orações, pelo Jailson, né? Ele já está em casa. Que bênção, e se recuperou, e se recuperando. Você é o esposo da irmã Zenair, né? Quero agradecer que os irmãos oraram, foi colocado no grupo, né? A gente orou e Deus ouviu a oração, né? Então que Deus abençoe irmão Jailson, e que Deus venha realmente, depois desse susto, tratar com ele, porque o desejo de Deus é que toda alma se salve, e Deus, ele tem uma maneira, não podemos criar atalho. Deus, ele tem a maneira dele, então nós temos que vir segundo a sua maneira, e que Deus também ajude a família a entender o porquê das coisas. É uma maneira que Deus usa para tratar conosco. Vamos orar então? Nosso bondoso Pai Celestial, Senhor, há pedidos aqui, Senhor, por cura, por libertação, pelo Benício, pela Emanuela, pelo Israel, Senhor. São pessoas que o Senhor conhece. Pode ser que nós não conhecemos tão bem, Senhor, mas Tu conhece. E o Senhor possa, meu Deus, ajudá-los em suas necessidades, Pai. Nós oramos pedindo que o Senhor cure estas enfermidades, porque antes que houvesse, Senhor, a enfermidade, o Senhor já tinha o antídoto para ela. Cremos que o Senhor ainda é o mesmo curador, Pai. Então cura, Senhor, essas enfermidades, e que o Senhor trate com estas vidas, para que elas venham, Senhor, se render a Ti, andar no Teu caminho, nos Teus estatutos, Pai. Abençoa, Pai. Também aqui está um agradecimento, Senhor, pelo que o Senhor fez pelo Jailson. É tão bom nós sermos gratos. Quando o Senhor curou 10 leprosos, um só voltou para agradecer. E por ele voltar para agradecer, o Senhor falou com ele uma mensagem de salvação. E que nesta noite teus filhos entendam, Pai, a mensagem de salvação para eles, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a família, ajudar a irmã Zenair, Senhor, a se levantar, Senhor, novamente na vida espiritual. Sua família, Senhor, estar na Tua presença, Pai. Oh, meu Deus, que Teu Espírito Santo tome controle, Senhor, desta causa. Oramos também por esta igreja, por cada irmão, por aqueles que não puderam vir, Senhor, como minha esposa que está enferma. Nós rogamos a Tua graça, Pai. Que aquela bactéria, Senhor, seja vírus, seja o que for, Senhor, oh meu Deus, saia do corpo dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, que ela se sinta melhor, Pai. Oh Deus, por cada irmão, Senhor, nós oramos, por cada pedido, Senhor, por mãos levantadas, eu oro, Senhor, por cada necessidade aqui, Pai, e que o Senhor venha dar graça, que cada um receba o que veio buscar, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo culto, pela Tua palavra. Se eu não dei conta, Senhor, de pregar tudo aquilo que estava no meu coração, que Teu Espírito Santo acrescente isso àquele que tem ouvido, Pai, porque a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Pai, que o Senhor revele no coração do eleito, Pai, o Teu chamado, e abençoe enquanto vamos voltar aos nossos lares, que possamos meditar durante a semana, Pai. Oh, se nós ouvirmos um som incerto, quem vai se preparar, Senhor? Mas nós temos ouvido a Tua palavra, então queremos nos preparar, Senhor, para a batalha. Abençoe a cada um, pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Quarta-feira, culto de oração a partir das 19 horas, né? E se o Senhor permitir, domingo que vem também teremos culto aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus os guarde, em nome de Jesus.